Daí, pessoal, mais uma resolução. Sejam A e B dois conjuntos, tais que o número de elementos de A é igual ao número de elementos de B mais 6. Então, o valor do número de elementos das partes de A dividido pelo número de elementos das partes de B é igual a. Bom, lembra para ti rapidinho o que significa aqui partes de A e partes de B. Se eu tenho um conjunto A formado pelos elementos ABC, o conjunto das partes de A é o conjunto dos subconjuntos de A. O A sozinho, o B sozinho, o C sozinho, as duplas A e B, B e C, e falta A e C. E aí falta ainda o trio, o subconjunto com 3 elementos, ABC, e ainda o último conjunto vazio. E aqui eu tenho, então, o conjunto das partes. O número de elementos desse conjunto das partes de A é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E de onde eu consigo também obter esse 8? Bom, eu posso pensar que o número de elementos das partes de A é igual a 2 elevado na n, onde esse n é o quê? O número de elementos de A. Então, isso resulta 2 elevado ao cubo, 2 elevado na terceira potência, que dá 8, realmente. Então, isso é partes de A, é o conjunto dos subconjuntos do conjunto A. E a quantidade de subconjuntos que eu consigo, ou seja, o número de elementos do conjunto das partes, é dado por 2 na n, onde n é o número de elementos. Bom, feito esse apelo teórico, né, feita essa revisão, eu vou pensar que se n de A, o número de elementos de A, é igual ao número de elementos de B com mais 6, ou seja, o A tem 6 elementos a mais, o que acontece se eu faço a divisão de n de P de A dividido por n de P de B? Bom, olha só, n de P de A, se eu substituir aqui, isso vai ser 2 elevado à quantidade de elementos de A, quantidade de elementos do conjunto A. E a quantidade de elementos do conjunto A é dado por n de B mais 6. Então, se eu chamar aqui, ó, a quantidade de elementos do B, que eu não sei quantos elementos tem no B, se eu chamar de quantidade x, então significa que n de P de A vai ser a quantidade x de elementos do B, que eu não sei quantos são, somado com mais 6 elementos. Enquanto que a quantidade de elementos da parte de B vai ser 2 elevado ao número de elementos de B, e o número de elementos de B, então, eu vou dizer que é x, né? Eu chamei aqui, ó, n de B igual a x. Então, eu tenho esse cálculo para fazer. E aí, divisão de potências de mesma base. Como se faz divisão de potência de mesma base? Conserva a base e diminui o expoente. Então, eu tenho x mais 6 menos o que está embaixo, menos x. Expoente menos expoente. Aí eu cancelo aqui, ó, x com menos x. Isso resulta 2 elevado à sexta potência, e 2 na 6, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 64. E aí eu tenho isso na alternativa D. Então, isso é um jeito de fazer, é um formato um pouco algébrico, né, de fazer isso. Outra coisa que eu podia fazer é atribuir valores para a quantidade de elementos. Por exemplo, eu digo assim, eu digo que B
tem, sei lá, 3 elementos. Então, o A ele tem que ter 6 a mais, porque o número de elementos de A é o número de elementos de B mais 6. Então, o A tem que ter 9 elementos. Então, N de P de A divididos por N de P de B vai ser igual a 2 elevado ao número de elementos de A, que é 9, divididos por 2 no número de elementos de 2 elevado ao número de elementos de B, que é 3. E aí eu tenho, conserva a base, diminui o expoente, 9 menos 3, 6. De toda forma, vai dar 2 na sexta, que mais uma vez é igual a 64 da letra D. Então, nota que não importa o valor que tu atribua para elementos do B, sempre o 9, sempre o conjunto A, ele vai ter 6 a mais. Então, quando eu diminuir os expoentes aqui, ó, sempre vai me resultar 2 na sexta, que é a diferença entre a quantidade de elementos. Portanto, vai sempre resultar 2 elevado na sexta, que dá 64. Ok? Então, tem aí 2 formatos resolutivos e mais uma breve revisão de conjunto das partes. Eu espero que esse vídeo aí te ajude no teu estudo. Fica o meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.